Povo de Deus abençoado, que Deus abençoe a todos vocês poderosamente, amém? Vocês estão bem, né? Caminhem com fé no Senhor. Coloque toda a ansiedade nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso. Todo problema, confie nele, busque a Ele, esteja mais próximo dele, que no tempo dele tudo vai se resolver. Tá bom, gente? Vamos lá, vamos meditar, vamos orar, depois de meditar no devocional e depois estarmos aí lendo, o capítulo 9 do livro de Ivan. Grandioso Deus e eterno Pai soberano, te agradecemos neste momento, Senhor, mais uma vez por estarmos, ó Pai, reunidos, juntos, fortalecendo a nossa fé no Senhor através da história do Ivan e também aprendendo um pouco mais do Senhor através do devocional de Charles Spurgeon, mas claro, óbvio, através da sabedoria do Espírito Santo de Deus. Vem abençoar cada vida ali do outro lado, ó Pai, que assiste, em nome de Jesus. Conduza-nos na leitura, ó Pai. Amém. Devocional Charles Spurgeon. Pega o trecho de Salmo 89, 19. Exaltei a um eleito do povo, porque Cristo foi eleito de entre o povo. Fale, meu coração, pois os pensamentos do coração são os melhores. Porventura não foi porque ele pôde ser capaz de ser nosso irmão no bem-aventurado vínculo de parentesco sanguíneo? Oh, que relação existe entre Cristo e o crente? O crente pode dizer: eu tenho um irmão no céu. Eu posso ser pobre, mas tenho um irmão que é rico e é um rei. Irá ele me deixar em carência enquanto está em seu trono? Oh, não. Ele me ama, ele é meu irmão. Crente, use esse abençoado pensamento como um colar de diamantes ao redor do pescoço da tua memória. Coloque-o como um anel de ouro no dedo da lembrança e use-o como o próprio selo do rei, carimbando as petições da tua fé com confiança de êxito. Ele é um irmão nascido para a diversidade. Provérbios 17, 17. Trate-o como tal. Cristo também foi um eleito do povo porque ele conhece nossas necessidades e se compadece conosco. Um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4,15. Em todas as nossas tristezas temos sua compaixão. Tentação, dor, decepção, fraqueza, fadiga e pobreza. Ele conhece todas elas, pois sentiu todas. Lembre-se disso, cristão, e deixe que esse fato lhe conforte. Por mais difícil e doloroso que seja o teu caminho, ele é marcado pelas pegadas do teu Salvador. E mesmo quando atinges o vale escuro da sombra da morte, as águas profundas do largo Jordão, tu encontrarás lá suas pegadas. Em todos os lugares, para onde quer que formos, ele terá sido nosso precursor. Cada fardo que teremos de carregar, algum dia já foi colocado sobre os ombros de Emanuel. Seu caminho foi muito mais duro e tenebroso que o meu. Se Cristo, meu Senhor, suportou, devo eu murmurar? Coragem. Pés reais deixaram um rasto vermelho na estrada e consagraram para sempre o caminho espinhoso. Caminho este que é o caminho da salvação, aonde confrontamos a nossa natureza e as potestades malignas todos os dias. A cada dia uma luta diferente ou a mesma luta com mais intensidade. Um caminho espinhoso, da qual Jesus ele passou, fez um trajeto e estamos indo nesse trajeto até o céu. Jesus nos liga a Deus Pai através do seu sangue no Calvário. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ame ao Senhor Jesus e o Pai te amará. Vamos para o capítulo 9 do livro, gente. Provérbios russo. Os pobres cantam, os ricos ouvem. Durante todo o verão perdurou a incerteza. E vão ouvir rumores do que seria transferido para outra companhia. Sabia que Malsim estava decididamente resolvido a livrar-se dele de um jeito ou de outro.
Mas a fragrante primavera da cidade portuária dera lugar às belezas do verão e este ao outono, e ele ainda permanecia em Kerf, atravessando aqueles dias quentes, cheios de uma programação intensa que não lhe deixava tempo para investigações. Tentou esforçar-se ao máximo e distinguir-se em tudo. Aula de política, tiro ao alvo, ginástica, mecânica, em seu serviço de motorista, nos treinos noturnos, nas manobras de campo. Cada uma dessas atividades era para ele uma oportunidade para honrar o nome de Deus. Mas ao entardecer, ouvira novamente murmúrios sobre sua possível mudança. Estava correndo até a agência de correios do quartel a fim de postar uma carta para sua família, quando ouviu seu nome ser mencionado em um grupo de soldados parados à porta do refeitório dos oficiais. Afinal, o que foi que Moisés fez de errado? Era Vladimir Yakovlevich quem perguntava. Não é certo que a Constituição garante liberdade de pensamento a todo cidadão? É contra a lei ser crente? Qual foi o regulamento que violou para ser interrogado tantas vezes? Ivan não conseguiu escutar a resposta do oficial nem a explicação apresentada pelo oficial político. Um ucraniano forte adiantou-se para o miolo do grupo e indagou. Por que ele vai ser transferido? O que foi que ele fez para ser afastado desta companhia? Alguém começou a responder, mas Ivan não ouviu, pois entrara na sala do correio. A sua mão tremia ao contar as moedas para o selo. Qualquer incidente agora servia de pretexto para o oficial político iniciar outra série de interrogatórios. O coronel Malsim e o major Gidenko ficariam furiosos se viessem a ter conhecimento de que os soldados estavam a defendê-lo. A estradinha para a sala de reuniões apresentava inúmeras marcas de pneus. Eram da caminhonete que transportava a lenha para os fornos da cozinha. Os sulcos estavam recobertos de um pó fino que se apegava às suas botas. Em outras partes do mundo deveria haver muitos crentes, pensava ele, que eram livres e testemunhavam de sua fé em Cristo abertamente. Seus olhos buscaram os campos verdejantes à distância. Antigamente aquele país era chamado de Santa Rússia, lembrou-se, mas agora não era mais. Algumas folhas dançaram à brisa do entardecer, caindo lentamente ao chão, cobrindo-o de tons dourados, embora seu futuro fosse incerto. O Senhor era para ele um porto seguro. Sua mão nunca falhava. Glória, glória, glória ao Deus Altíssimo, ao Santo digno, maravilhoso, poderoso Deus, Príncipe da paz. Ergueu o rosto, sentindo intenso gozo. Brilhantes chamas de fogo luziam nos céus com um tal esplendor que as primeiras estrelas desapareceram momentaneamente. Assustado, Ivan apoiou-se ao tronco de uma árvore do bosque ao lado da estrada. Todo o céu parecia arder em chamas, que, no entanto, não desciam à terra. Enquanto deslumbrado contemplava a cena, sentiu-se inundado por suaves ondas tépidas que desfizeram seus temores. Depois percebeu que algumas letras se formavam no meio das labaredas. Tal arrebatador era o espetáculo, que Ivan olhava meio fora de si, sem entender direito o que se passava. De repente sobreveio-lhe uma sensação interior que lhe ordenava: leia. E então, como uma criancinha que ainda está aprendendo a soletrar as palavras, ele leu letra por letra. Ya prit skoro, eis que cedo venho. Estranhamente, as palavras eram vivas e pareciam saltar de contentamento. E o seu gozo se comunicou a Ivan e encheu seu coração. Elas se repetiam e repetiam como se dançassem festivamente. Quase com desespero, ele se deu acordo de que a visão estava se esvaindo. As chamas desapareciam na escuridão da noite e, no instante, dissolveram-se totalmente. E ele se deixou ficar ali, talvez por um breve momento, pois um colega que se dirigia para a classe pegou-o pelo braço. Vamos, Moisés, não é hora de devanear. Chegaremos atrasados à aula. Ivan seguiu-o mecanicamente. Era-lhe impossível dizer qualquer coisa, pois tinha a sensação de que seu coração se partia. O companheiro falava animadamente enquanto caminhavam. Ivan procurou escutar o que ele dizia, acenar a cabeça vez por outra. Procurou entrar no prédio normalmente e encaminhar-se para sua carteira de modo bem natural.
Depois, como os outros, fez suas anotações, tentando acompanhar a preleção rápida do professor. Terminada aquela aula, fechou a pasta e foi para a seguinte, depois para os exercícios noturnos, para o alojamento e, por fim, para a cama. Quando a corneta soou no meio da noite, convocando-os para um ataque simulado, ainda estava despertado, imerso em um enorme gozo que o impedia totalmente de dormir. Durante o primeiro treinamento e no segundo, que se seguiu ao primeiro quase imediatamente, e pelo restante da noite, ficou a orar, alimentando um forte desejo de que o anjo não tivesse dito que ainda havia muito trabalho para ele realizar na terra. Os primeiros raios de sol que vieram tirar Ivan do leito, ainda glorificando a Deus, apenas irritaram o coronel Malsim. Ele tossiu fatigado, esforçando-se para levantar e lembrando-se da razão por que aquele dia seria tão desagradável. Do quarto, ouvia sua esposa na cozinha preparando o desjejum e conversando em voz baixa com o filhinho. Havia um odor de peixe no ar. Escutou quando ela derramou água no samovar para fazer o chá. Neste dia o pelotão 16968T receberia a incumbência de ir trabalhar na colheita em Zostena. Era o pelotão de Moisés. Desgostava-lhe deixar uma tarefa tão mal concluída. O problema era que o rapaz conquistara a simpatia de muitos dos seus colegas de pelotão. E isto era bem compreensível, possuía forte personalidade, era aplicado em tudo, estava sempre pronto a auxiliar os outros. Naturalmente, tudo não passava de uma estratégia para difundir sua crença. Mas Didenko tinha razão. Judicialmente, ele não fizera nada de errado e fora bastante inteligente, atraindo para sua pessoa o máximo de atenção possível. Malsim pôs-se a mexer o chá com uma colherinha. Sua esposa Galina fitava-o pensativamente. Não estou gostando muito deste negócio de Moisés seguir com o pilotão para a colheita, disse por fim. Deveríamos tê-lo transferido para outro grupo onde fosse menos conhecido. Poderiam ter tomado as providências em sigilo e com rapidez. Tudo isto me deixa muito nervosa, essas estranhas histórias que se contam dele. Você diz que podem ser explicadas cientificamente, mas... Sua voz foi morrendo lentamente e seus olhos se voltaram para a janela, fitando o céu que clareava. Malsim tomou o chá tão depressa que sapecou a língua. O que está dizendo, Lena? Logo você, uma professora soviética, duvidar de que a ciência ofereça explicações para estas coisas, isto é um absurdo. Você, cuja tarefa é instruir os pequeninos nos ensinos marxistas e leninistas. Impulsivamente, ela se inclinou para ele. Seu cabelo meio grisalho era tingido de uma cor moderna e uma mecha dele lhe caiu sobre o rosto. De repente, seus olhos azuis se revestiram de uma expressão brincalhona. Não precisa se irritar comigo, Volodya. Será que de vez em quando você também não acha este materialismo científico meio tedioso? Claro que acha. Malsim olhou de soslaio em direção ao quarto onde seu filho se aprontava para sair e sua esposa continuou. Você não se admira do fato de que alguns dos nossos melhores cidadãos, alguns dos mais laboriosos e honestos, sejam justamente estes batistas? O que me admira é ouvir uma mulher de sua formação e posição fazer um comentário destes. Ela não procurou disfarçar um suspiro de impaciência com que ele se enfureceu ainda mais. Essa ideia de Deus, continuou ele mais nervoso, é apenas uma explicação fácil para alguns fenômenos que ainda não compreendemos, embora sejam bem naturais. Ou então, o que é pior, Deus é um nome que tem sido usado pelos séculos afora em nosso país para apoiar atos de crueldade e hipocrisia, coisa que você não desconhece. Sua língua ficaria dolorida o dia todo, pensou. Jogando alguns papéis dentro de uma pasta, ele ignorou a travessa de peixe que a mulher depusera sobre a mesa. O câncer da religião precisa ser extirpado de nossa sociedade, se é que desejamos que o comunismo triunfe completamente. Como é que poderemos progredir e avançar para o século XXI se ainda existem pessoas amarradas a preconceitos religiosos que não conseguiram superar? Onde está o novo homem soviético? Galina hesitou um pouco e depois disse: Mas Volodya, não é certo que a campanha antirreligiosa deve empregar apenas armas ideológicas, já que as táticas de repreensão só fazem aumentar o fervor religioso? Você não está pensando em utilizar tais métodos com o jovem Moisés, está? Indagou ela, uma lembrança súbita anuviando-lhe o semblante. Quando eu tiver de dar satisfações a um professor a respeito de minhas táticas militares, replicou impaciente.
Entrarei na fila da escola. Saiu sem bater a porta. Um ponto a seu favor, pensou. As semanas passadas na plantação, dormindo em tendas sob o vasto céu ucraniano, escoaram-se rapidamente para Ivan. Os outros soldados, principalmente os que se haviam criado na cidade, logo se cansaram do penoso serviço da colheita e da insípida paisagem campestre. Os empregados da fazenda estatal, com sua fala simples e suas mãos encardidas, não apresentavam nenhum motivo de interesse para eles. E de noite sempre ficavam a bocejar desinquietos nas tendas, ou lendo ou jogando xadrez, desejando que aquele período de trabalho se encerrasse logo. Mas para Ivan aquilo era como estar em sua casa, embora a fazenda coletiva onde seus pais trabalhavam não fosse tão grande quanto esta, e nem a colheita semelhante. Todavia, a sensação de ter o sol batendo nas costas, o cheiro que se desprendia da terra, os gritos que se ouviam à distância e ecoavam no ar, às vezes faziam-no esquecer-se de onde estava e quase se erguia a ilusão de que seus irmãos ou sua mãe estavam ali por perto. Foi também um período de descanso e de renovação de suas energias espirituais e que se encerrou depressa demais para ele. Agora estava sentado no seu Zil 164, com o eixo de transmissão inutilizado, observando o carro que o rebocava. O grupo de veículos do exército carregados de terra e transportando soldados que regressavam a Kiev serpeavam pelas colinas do interior em direção à cidade. De repente, a tranquilidade dos pensamentos de Ivan foi perturbada por um barulho forte de batida sobre o caminhão. Buzinou ruidosamente para chamar a atenção de Fyodor Tarusov no reboque. Estavam se aproximando do topo de um morro e Fyodor conduziu os veículos para o acostamento e saltou ao chão juntamente com Alexei Kuprin. Será a junta universal? Opinou Alexei. Ivan assinou que sim, saltando também para o ar frio da noite. Dê-me uma lanterna e a caixa de ferramentas, vou desligar o eixo de transmissão. Puxa o freio de mão. Um cão ladrou de longe, uma coruja piou. Não havia estrelas no céu. Fyodor deu uma olhada rápida no relógio, deixando escapar uma exclamação de desagrado. São 10 horas. Não vamos dormir quase nada. Mesmo à luz fraca da lanterna, Ivan viu que realmente fora a junta universal. Bufando levemente pelo esforço, ele conseguiu arrastar-se para debaixo do caminhão. Correu a mão pela caixa cata de uma chave e depois conseguiu desmontar a junta. No instante que sentiu o caminhão mover-se, compreendeu que Alex não havia puxado o freio. Jogou-se para um lado, tentando rolar de debaixo do veículo em movimento. Soltou um grito desesperado. Engate a ré! O mais estranho de tudo, que se seguiu, foi que em meio à dor, ele estava perfeitamente cônscio de tudo o que ocorria. A roda traseira esmagando seu peito e o ombro, o horror estampado no rosto de Fyodor, o zumbido rouco do motor com Alexei tentando engatar a ré no carro reboque. Sentiu o cheiro forte da borracha dos pneus e do óleo, ali na escuridão, sob o veículo. Com o canto dos olhos, viu a lanterna que rolara para a estrada. No seu foco de luz voavam vários insetos miúdos. A dor no peito aumentava terrivelmente, quase lhe tolhendo a respiração. Percebia claramente que Alexei não conseguia engatar a ré. Por certo, muito breve estaria com o anjo. Jesus! Jesus! Com um leve solavanco, o motor roncou, e os 6 pares de roda deram marcha ré. Ivan arrastou-se de debaixo do caminhão e tombou na estrada, caindo em cima do braço ferido. Quando abriu os olhos, a dor era como uma chapa incandescente em seu corpo. Ao redor de sua cama achavam-se alguns médicos. Por trás deles viu uma parede branca e uma janelinha estreita com cortinas brancas de algodão. Tentou falar, mas seus lábios estavam crestados pela febre. Percebendo a interrogação que havia em seus olhos, uma médica inclinou-se bondosamente para ele. Você foi transportado para o hospital militar de Simferopol, Ivan Vasilievich. Sua voz era suave, mas sua fisionomia permanecia impassível. Ela retirou o termômetro de sob o braço do rapaz. Uma enfermeira aproximou-se e passou um pano úmido e bem frio em seu rosto. Ele tentou chupar a água do pano quando este tocou sua boca. Ela sorriu e chegou-lhe um copo aos lábios. O menor movimento parecia abrir comportas de dor. Mesmo respirar de leve custava-lhe um imenso esforço. Ela depositou o copo sobre a mesinha de cabeceira e ele acompanhou seu gesto com um olhar.
Seu braço direito achava-se fora dos cobertores. Olhou para ele grandemente espantado. A sua mão, o punho e a parte do braço que não estava oculta pela tipóia tinha uma cor acinzentada. Pareciam não pertencer-lhe mais. Era impossível mover, por pouco que fosse, os dedos inchados. Com a esquerda tocou o punho direito e as costas da mão direita gelados. Entretanto, o resto de seu corpo estava em fogo. A enfermeira ajudou a levar-se um pouco mais até quase sentar-se e ele bebeu mais água avidamente. Notou então que se encontrava numa ampla enfermaria. Alguns dos outros pacientes deviam estar bem mal, pois ao lado de suas camas frascos de soro gotejavam em finos tubos de plástico transparente, a par com o chiado soturno dos aparelhos hospitalares. Alguns dormiam. Outros eram convalescentes e caminhavam envergados como velhinhos do leito para uma cadeira ou então liam assentados. Alguns outros, bem poucos, fitavam Ivan com muito interesse. A moça afastou-se, levando a bacia e a compressa. Ele fechou os olhos e começou a orar. À hora do jantar, um cirurgião veio ao quarto e informou-lhe que sua operação estava marcada para a manhã seguinte. Tinha mandado buscar um especialista para realizar a cirurgia. O braço direito, que estava frio, teria que ser amputado. A parte de seu pulmão que for afetada também seria removida. Ivan ficou a olhar o médico que se retirava, parando junto a alguns leitos, encaminhando-se com passos cansados para o corredor. Sua bata branca ia de um para outro doente, detendo-se e acenando para outro ali, os ombros inclinados denotando fadiga. Depois que ele saiu, cada um deles voltou a se concentrar em sua luta pessoal, ou com a dor, ou com a depressão, ou com a solidão. Um forte sentimento de aversão às palavras do homem invadiu a mente de Ivan. O coração pulsava-lhe violentamente junto ao pulmão lesado. A ideia de seu corpo sem braço começou a horrorizá-lo. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me. Foi dominado por um forte desejo de sair da cama. Sentia-se caindo num profundo fosso de sofrimento no qual não poderia orar e nem ter esperanças. Impulsionado pela angústia, arrastou-se até a beira do leito e colocou os pés no chão. Procurou desesperadamente equilibrar-se enquanto a dor lhe toldava a visão. O desespero lhe dava forças para respirar. Todos os outros pacientes fixavam os olhos nele, entre espantados e aterrorizados. Ao Senhor erga minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Eu derramo perante ele a minha queixa, a sua presença expõe a minha tribulação. Quando dentro em mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois me vejo muito fraco. Uma enfermeira que passava parou à porta e depois entrou no quarto com passos lentos. Tira minha alma do cárcere para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Tomando Ivan pelo braço esquerdo, ela o guiou de volta à cama. De repente ele sorriu. Quando me fizeres esse bem. Viu quando ela limpou o suor de seu rosto com um pano úmido, mas logo em seguida mergulhou na inconsciência. Eram 6 da manhã quando despertou. Durante os primeiros momentos ele ficou imóvel, procurando reter a agradável sensação deixada pelo sonho que tivera. Pouco a pouco, foi percebendo que estava deitado de costas e não do lado esquerdo como estivera antes. Sua respiração era regular e calma. Cautelosamente começou a respirar fundo. Seus braços achavam-se dobrados acima da cabeça. Correu os olhos para a enfermaria, ainda imersa no silêncio do sono. Começou a glorificar ao Senhor em voz suave pelo imenso alívio recebido em sonhos. Com muito cuidado, desceu o braço direito, colocando-o paralelo ao corpo. Estava perfeitamente são. As unhas rosadas, a pele ainda levemente tisnada pela exposição ao sol durante o trabalho da colheita. Apoiando-se com as 2 mãos, ele se sentou. Depois pôs-se de pé.
Rindo de satisfação ao notar que o sonho era realidade, esmurrou de leve o travesseiro e alisou as roupas da cama. Levou as mãos à cintura e exercitou-se, flexionando o tronco. Completamente dominado por uma onda de felicidade, ajoelhou-se ao lado do leito, murmurando frases de louvor a Deus. Louvai ao Senhor! Louvo a minha alma ao Senhor! Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Louvai ao Senhor. Eventualmente, outros doentes despertaram, um paciente de um leito próximo gemia. Mais além, outro tentava pegar um copo de água. A luz do dia punha estrias claras no céu azul cinza que se entrevia pela janela. O sonho tornado realidade maravilhava Ivan. Com um suspiro de satisfação, enfiou-se novamente entre as cobertas. Imaginou-se flutuando num sono delicioso. A enfermeira estendeu o braço num gesto mecânico e retirou o termômetro da gaveta da mesinha de Ivan. Ele abriu os olhos e fitou-a sonolentamente. Quando ela se virou para ele, sua mão paralisou no ar, com o instrumento ainda entre os dedos. Um instante depois, afastou-se a correr. Passos apressados entrando na enfermaria despertaram-no pela segunda vez. O cirurgião acompanhava a enfermeira. Outros médicos também entravam no quarto. Todos pareciam grandemente espantados. Ivan sentou-se num instintivo ato de defesa. Que estaria acontecendo? De repente foi tomado por um imenso gozo. Assentaram-se. Olhou para as mãos. A tipóia jazia ao pé da cama sobre as cobertas. Começou a respirar fundo, deslumbrado. Esfregou as mãos, separou-as, desfrutando intensamente daquele sentimento de satisfação. O médico estava nervoso. Viu-o gaguejar a cata do que dizer. A enfermeira afastou-se um pouco do leito. Por fim, com ligeiro tremor na voz, ele disse: Posso verificar sua temperatura, camarada Moisés? Ivan sentiu o rosto afogueado de felicidade. Mas está claro que não é necessário tirar minha temperatura, camarada doutor. O cirurgião continuava a encará-lo. Resolveu colocar o remédio sobre a mesinha. Tomou a mão direita do rapaz e apalpou-a com as pontas dos dedos. Vagarosamente arregaçou a manga da túnica de hospital e examinou o braço de Ivan, fitando alternadamente o rosto radiante do rapaz. Compreendi que o senhor não poderia salvar meu braço, explicou Ivan, observando a palidez do rosto da enfermeira e notando que outras pessoas haviam se aglomerado à sua volta. Por isso, continuou, recorri ao médico celestial e ele me curou esta noite. Veja. Com um sorriso, o rapaz afastou a roupa de cama e colocou-se de pé. Ontem eu estava muito mal e com a temperatura bem elevada, disse. A enfermeira confirmou com um aceno de cabeça e começou a tremer. Agora vou lhe mostrar-lhe o que o meu Deus faz. E dizendo isto, entregou o termômetro ao homem que o sacudiu e o colocou sob a língua de Ivan. Alguns dos outros pacientes também se acercavam do leito. Outros interrogavam-se mutuamente, tentando saber o que sucedia. E a informação era passada de um para o outro. O médico retirou o termômetro. Temperatura normal, Moisés. Mas volte para a cama, por favor. Era uma ordem muito difícil de obedecer. Sua vontade era saltar, gritar, encher aquele lugar de louvores a Deus. Depois que os médicos e os outros funcionários do hospital se retiraram, ele se ergueu um pouco, firmou-se num dos cotovelos e narrou aos estupefatos companheiros de enfermaria o que Deus lhe fizera enquanto dormia. Deus, ele cuida. Deus, ele zela. É difícil a gente às vezes confiar no Senhor e ver que Ele é Deus, que Ele está conosco. Ivan, ele foi e teve seu pulmão pressionado por aquele caminhão e o seu braço. E ele iria perder o braço, iria perder um dos pulmões. Só que da noite para o dia, Deus fez um milagre acontecer na vida de Ivan. Da noite para o dia, Deus restaurou o pulmão, restaurou os órgãos, restaurou os ossos, os músculos de Ivan. Ivan se via são novamente. E o médico também viu a mesma coisa.
Os pacientes ali também viram a mesma coisa. Ivan estava são. Ivan estava curado. Deus Pai o curou. Senhor Jesus o curou. A verdade o curou. Jesus quer curar a sua vida. Assim como curou a vida de Ivan, Jesus quer curar a sua vida. Qual é a área que você precisa que seja curada? É no financeiro? É nos vícios? É na mente? Aonde é a área que você precisa que seja curada e restaurada? Fale com Deus. Ivan clamou a Deus numa noite, com o coração inteiro, entregue, sincero. E durante a madrugada, no seu sono, Deus o visitou e o curou, e o restaurou, e o limpou de toda a impureza que foi causada nele por aquela infortúnio acidente. Deus, Ele quer te restaurar. Basta você clamá-lo. Basta você pedir a Ele: Senhor, me restaura. Senhor, me cura. Senhor, me liberta. Eu preciso do Senhor. Sozinho eu não consigo, mas o Senhor é o meu tudo. Clame ao Senhor e responder-te-á. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por mais essa leitura, por nos conceder graça, Pai, para estarmos reunidos a ler e meditar. Abençoe cada vida e lar neste momento. Entre em cada vida, em cada coração, em cada lar e família. E opera a tua graça, o teu poder e a tua grandeza sobre cada coração. Pai, em nome de Jesus, nós te honramos e te agradecemos. Que o amor do nosso Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja para com todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço e até a próxima. Deus abençoe vocês poderosamente.